Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o programa AD News EBO e desde já queremos agradecer pela sua audiência. Temos abordado temas relevantes para a vida dos obreiros e também de interesse daqueles que cooperam na obra do Senhor. E o nosso tema de hoje é o compromisso com a palavra de Deus. E para compartilhar conosco um pouco de suas experiências e abordar este assunto tão importante, contamos com a presença do pastor João Marcos e também do pastor Gilson Bezerra. Está iniciando o seu programa AD News EBO. Fique conosco. Amém. Antes de iniciarmos a nossa conversa, queremos lhe lembrar que também estamos pelas redes sociais e você pode estar compartilhando o link do nosso programa. Inscreva-se nos canais da Rede Brasil que estão aparecendo agora na sua tela e esteja sendo abençoado com toda a programação produzida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco através da Rede Brasil de Comunicação. E como dissemos, hoje estamos a estudar um assunto importantíssimo e nós louvamos a Deus pela vida dos obreiros que estão conosco, nosso querido e amado pastor João Marcos. A paz do Senhor, pastor João Marcos. Pai do Senhor, evangelista Jonathan, mais uma vez estamos juntos e estamos aqui e queremos desde já agradecer ao nosso querido pastor presidente pela oportunidade de estarmos mais uma vez nesse programa AD News EBO. É mais uma escola bíblica que está se processando na nossa igreja, que tem sido de bênção para todos nós obreiros, e louvar a Deus também por sua vida e de sua família. Amém, pastor. Estou hoje privilegiado, ladeado de dois grandes missionários, né? Pastor João Marcos já foi missionário na África, não foi, pastor? Sim. E também contando com a participação do pastor Gilson Bezerra, que também é missionário da nossa igreja, tanto na Argentina como também no Peru. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, evangelista Jonathan Lucena. Quero dizer da minha alegria de estar aqui participando deste programa. É uma bênção, agradecer ao nosso querido pastor presidente por esta oportunidade. Feliz de estar com o pastor João Marcos e de estar com o senhor nesta programação que com certeza será de bênção para todos. Muito bem, a alegria transborda em poder estarmos nesta oportunidade a estudar um importante assunto, não é? O compromisso do obreiro com a palavra de Deus. E dando início à nossa conversa, nada mais proveitoso, importante, iniciarmos, claro, uma vez que o destaque é o compromisso com a palavra. Pastor Gilson, eu acredito que seria adequado, até para a gente iniciar essa conversa, que a gente possa desenvolver esse assunto à luz da Bíblia, da experiência prática, quando nós pensamos sobre o compromisso do obreiro com a palavra de Deus, pastor. O que essa expressão significaria à luz da Bíblia, à luz da experiência? O que é o obreiro ter compromisso com a palavra de Deus? Evangelista Jonathan Lucena, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso expressa o compromisso que Paulo estava admoestando a Timóteo, como jovem obreiro, como jovem ministro, a ter um compromisso com a palavra, porque é a palavra que direciona, que orienta, que ensina, que instrui aos obreiros da casa do Senhor. Então, a palavra vai moldá-lo, a palavra vai ajudá-lo, a palavra vai guiá-lo e ele precisa ter esse compromisso com a palavra. Não compromisso com filosofias, com teorias humanas, com coisas passageiras. A palavra de Deus diz, o profeta Isaías, ele disse assim: seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A igreja, ela é sustentada pela palavra de Deus. Por isso o obreiro, ele tem que ter o compromisso com a palavra. Isso significa, na nossa opinião, ter o compromisso com a palavra de Deus. Muito bem. Uma vez entendendo isso, pastor, eu vejo que o pastor fez menção do texto que acredito que seja muito apropriado, quando Paulo recomenda ao jovem obreiro chamado Timóteo da necessidade de manejar bem. O que eu acho interessante é que todas as vezes que a Bíblia faz esse destaque, claro que o crente, de um modo geral, precisa estar comprometido com a palavra de Deus, mas, sobretudo, aqueles que foram chamados para exercer liderança, para estarem cooperando, mas
o próprio tema sugere que o compromisso parte da conscientização do próprio obreiro. Ninguém pode fazer por ele, né? Não pode haver a possibilidade de um terceiro se comprometer para que ele seja beneficiado. Existe uma disposição, existe um interesse, a capacidade da pessoa entender de que, uma vez que a ferramenta de trabalho, ora, em toda a profissão, quem escolhe determinadas profissões, sejam elas quais forem, as mais variadas, ele precisa se especializar. Não é? Se é um médico, naturalmente, ele tem a formação geral e se especializa em uma área, se é cardiologista, se é pediatria, para que ele possa se especializar. Se um outro vai se utilizar de outro viés de formação, ele precisa ter o domínio, a habilidade. Isso mostra o grau de comprometimento, de modo que o obreiro não pode transferir a responsabilidade que é dele. Nesse sentido, pastor, nós sabemos naturalmente que a Bíblia nos dá diretrizes, orientações para que haja esse comprometimento. Para os que estão iniciando agora, não é, os jovens obreiros, aqueles que estão sendo trabalhados por Deus, recebendo investimento do nosso pastor, da nossa igreja, quais seriam as recomendações iniciais que o senhor poderia passar para esses que mostram o caminho, não é, para que eles possam de fato estar comprometidos, não negligenciando o papel que é peculiar do obreiro? É exatamente isso. O senhor acabou de citar aí o que já estava passando na minha mente, de que a Bíblia é uma ferramenta. E quando se trata do termo natural, toda ferramenta, quem vai usá-la precisa estar bem instruído para poder usá-la e não acidentar-se. E a palavra de Deus, como ferramenta basilar para o ensino, o obreiro, para poder falar dela, precisa conhecê-la. Aí é a primeira coisa, conhecer a palavra. Porque não podemos ensinar aquilo que não conhecemos. Em segundo lugar, dedicar-se à leitura diária da palavra. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de muitas facilidades e hoje, através das redes sociais, são sermões e mais sermões aí jogados aí na internet. Mas o obreiro, ele precisa buscar em Deus aquilo que ele precisa aplicar para o povo que vai ouvi-lo. Porque, como diziam nossos pais, nós não podemos levar para o povo aquilo que o povo quer ouvir, mas o que Deus quer que o povo ouça. E quando se trata do compromisso com a palavra e manejar bem a palavra, isso quer dizer a busca em oração, a busca em dedicar-se na leitura, em pesquisas. Isso tudo faz um conjunto que leva com que as pessoas que ouvem aquele obreiro, ele começa a se destacar. E não esquecendo, meu amado irmão, que está começando agora, não é? Eu também estou começando, né? Ainda não cheguei no final. Eu estou começando também. É de bom alvitre aqui falar de que você deve se interessar-se em buscar em Deus a inspiração para poder trazer a palavra que vá direto ao coração dos seus ouvintes, não é? Só tomando aqui uma deixazinha, eu li certa vez de que um pastor, ele estava sentindo um tanto de dificuldade com algumas pessoas na igreja. E ele queria, tentava fazer com que as pessoas entendessem o que ele dizia, mas ele notava que as pessoas não entendiam tanto o que ele falava. Mas certa vez ele foi, viu, pastor Gilson, ele foi visitar uma pedreira. E quando chegou lá, ele encontrou um menino ajoelhado com um pedaço de coisa de pneu e botava a pedra dentro e batia. E batia com uma facilidade tão grande, ele quebrava aquela pedra que aquele obreiro ficou admirado. Perguntou: Joãozinho, com tanta facilidade você quebra essas pedras? Oh, como eu queria ter também a facilidade de quebrar os corações dos meus ouvintes, como você tem de quebrar essas pedras. Joãozinho virou-se para ele e disse: pastor, talvez o senhor não faça como eu, de joelhos. Entendeu? Porque o que traz a essência
da palavra penetrar na vida é a graça de Deus. Jesus é o maior exemplo disso, porque Jesus conhecia as Escrituras e ele tinha o poder de atrair as pessoas a si, mas aquilo era algo divino. Mas Paulo, da mesma forma, quem ouvia Paulo, quem queria sair de perto de Paulo? Foi por isso que aquele moço caiu da janela, cochilou, entendeu? Porque a Bíblia diz que o sermão foi até mais longo. Então, o compromisso de pregar a palavra requer isso aqui, a questão do compromisso de orar, compromisso de buscar, de estudar, de ser familiarizado com a ferramenta que você vai trabalhar com ela. É assim que eu entendo. Muito bem, pastor. Existe o lado humano, não é? Isso. A gente sabe que para se ter essa dedicação, ora, Davi jamais iria àquela batalha contra Golias se ele não tivesse o mínimo de preparação quanto a usar a funda. Isso. Claro que naturalmente, pastor, que Deus guiou, fez com que ele fosse exitoso quanto ao combate, mas ele tinha a perícia. E é importante que se destaque que o obreiro, para que haja esse comprometimento, ele precisa despertar. O senhor falou, e é muito pertinente sua fala, pastor, quanto aos recursos que nós temos, não é? Nós nunca vivemos uma era, pelo menos eu particularmente, me lembro que no início da minha fé, nós tivemos a necessidade, em razão da dificuldade, da condição financeira, que não nos permitia poder comprar livros, pastor. E eu tinha que vir para o centro da cidade aqui de Recife, para poder ir numa livraria e tomar nota das notinhas do rodapé, um livro, para poder me auxiliar, para que eu pudesse fazer um sermão. Por exemplo, quando eu fui escalado pela primeira vez para ser preletor de culto jovem, na congregação em Vila Tamandaré, que o senhor conhece muito bem, e eu tive que vir aqui para uma livraria no centro da cidade do Recife, e os funcionários chegavam: você está precisando de alguma coisa, quer comprar algum livro? E eu, dentro de mim, eu não tenho condições de comprar. Mas o desejo de conhecer, de ter uma fundamentação, claro que as ferramentas estão à nossa disposição e precisam ser usadas corretamente. Mas o perigo é negligenciar quanto ao manuseio da Bíblia. Enquanto o senhor falava sobre essa dedicação, nós estamos vivendo, num tempo moderno, um ativismo muito grande, não é? A correria desenfreada, e essa correria frenética, pastor Gilson, muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, vai tirando de nós o tempo que deveria ser dedicado às Escrituras. Em Atos capítulo 6, quando foi instituído os diáconos, os apóstolos se preocuparam porque, em razão de uma necessidade que eles tiveram, eles estavam tirando o foco do ministério da palavra, da oração, para atender aspectos sociais, o que é importante naturalmente, mas que não pode substituir para quem foi liderar, chamado para liderar, como o senhor disse, para conduzir a igreja, o rebanho com saúde, precisa estar ensinando a palavra. E eles entenderam que o tempo que estava sendo gasto para o trabalho social estava prejudicando quanto ao ministério essencial. Foi quando ele chamou a possibilidade de escolher obreiros para fazer o trabalho social, e eles reafirmam em Atos 6 e 4. E nós nos dedicaremos ao ministério da oração e da palavra. Verdade. Quando não há essa observação, pastor, e aí onde é que está o perigo, né? O tempo de se dedicar às Escrituras, por conta dessa correria. Quais são os perigos, pastor, para o obreiro, e não sabendo lidar com essa correria, com o tempo, está gastando mais tempo com outras coisas do que utilizando ou se familiarizando com a ferramenta de trabalho que é a palavra de Deus? Verdade. Evangelista Jonathan Lucena, muito precisa a sua fala, do pastor João Marcos também. Gostei muito quando o pastor frisou também a questão da oração. E o senhor, citando a Bíblia, o senhor disse: os apóstolos disseram, nos dedicaremos ao ministério da palavra e à oração, porque um depende do outro. O que é que está havendo? Esse ativismo moderno, e é perigoso, perigosíssimo. As pessoas às vezes se envolvem com tantas coisas porque existem as ferramentas, como o senhor falou, como o senhor citou, e o pastor João Marcos também, mas existe entender que tem uma dependência de Deus, que a gente faz a parte humana de buscar, de estudar, porque é bíblico. Jesus disse: examinai as Escrituras. O verbo examinar é examinar minuciosamente, né? Neemias, um grande homem de Deus, a Bíblia diz que dispôs o seu coração a estudar a Bíblia, a praticar a Bíblia e a ensinar a Bíblia. A estudar, praticar e ensinar as Escrituras. Então, estas questões, o lado humano de a gente se preparar, se dedicar, como o senhor deu o exemplo,
para estudar, a dificuldade que o senhor teve no começo, mas se dedicou e estudou, vai junto com o que o pastor João Marcos falou, uma vida de oração, de dependência de Deus, sabendo que o estudo é nosso, mas a mensagem vem do céu, né? E se não houver a graça, a presença de Deus e os perigos inerentes a tal atividade, ao ativismo que a gente tem hoje, os mais antigos, né? Eles diziam assim, estão dando comida de marmita, porque os antigos não tinham o que tem hoje, né? E não pão quente do céu, porque as facilidades das ferramentas, lamentavelmente, têm levado alguns a não orarem e não buscarem eles próprios. No começo o senhor frisou bem, o compromisso pessoal, não é? Ele que tem que buscar, que estudar e não buscar de terceiros. Então hoje com a facilidade já existem programas, aplicativos e etc. que a pessoa coloca o versículo e já sai o sermão, com 3 pontos, 5 pontos. E tem gente que está se acostumando com isso, mas a igreja não se alimenta de mensagem advinda de terceiro. A mensagem do céu tem que passar primeiro na vida do obreiro, impactar a sua vida, transformar a sua vida, renovar a sua vida e então ela será, quando ela for proferida, no momento que Deus der a oportunidade a esse obreiro, causará um impacto nos ouvintes. Senão, é comida de terceiros, é comida de marmita, como os antigos diziam, não traz o efeito positivo para a igreja. Do contrário, pode vir veneno na panela. E aí estão os perigos, né? Onde vem erros doutrinários, heresias, como Eliseu, no tempo de Eliseu, ele teve que curar ali porque tinha veneno na panela. E, infelizmente, muitos obreiros não leem a Bíblia e não oram e não leem a Bíblia. Então, ficam pegando de todo lado de gente que não tem compromisso, de fato, com a palavra de Deus. Exato. Enquanto o senhor falava, eu me lembrei, é atribuído a essa expressão, a A.W. Tozer, não sei se realmente é, quando alguém foi perguntar a ele o que era mais importante, se a oração ou a leitura da palavra. Aí ele fez uma outra pergunta, dizendo, para um pássaro, qual é a asa mais importante? A direita ou a esquerda? Naturalmente é as duas. Então, quando há essa sincronia, pastor, partindo desse compromisso pessoal, quando a pessoa desgasta-se no sentido de procurar, de se dedicar, porque quando Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te, isso fala dessa dedicação. Paulo também chegou a dizer a Timóteo, persiste em ler. O senhor falou dessas facilidades, hoje em razão da inteligência artificial, não é? Alguém joga lá, claro, são ferramentas que podem auxiliar para determinadas consultas, pesquisa, mas não pode substituir. Em 1 Timóteo 4,15, Paulo chega a dizer algo importante, eu queria ler aqui, para a gente seguir nesse pensamento. Ele diz a Paulo dizendo a Timóteo, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Falando, pastor João Marcos, desse comprometimento para não incorrer nos erros que o pastor Gilson fez menção. Mas nós estamos falando do compromisso do obreiro e em razão de não ter alguns esse compromisso, tem se trazido uma dificuldade e a gente tem percebido, e não precisa ir para muito longe, para perceber que alguns da geração atual, eu digo dentro da realidade brasileira, não é? De pessoas que às vezes se entendem como obreiro, ou se identificam como tal, mas não estão familiarizados com as Escrituras, pastor. E quando eu digo familiarizado, não estou necessariamente fazendo menção de alguém que tem um curso teológico. Se tiver, ótimo, é muito bom. Mas eu falo do essencial, do rudimento. A importância de se conhecer as Escrituras, pastor, de estar familiarizado. Se a gente fosse fazer uma pesquisa de campo, pela experiência que o senhor tem, como pastor de igreja também, cooperando com o nosso pastor, a gente percebe que é importante ter esse nível de familiaridade. Mas hoje, fazendo uma pesquisa de campo, se o senhor fosse dizer de 1 a 10, como é que está o nível de familiaridade de alguns que o senhor conhece por aí afora? O senhor me apertou sem abraçar. Mas pela pouca experiência que eu tenho, claro que eu estou começando agora, assim, a gente nota que há muitas pessoas que realmente, às vezes, não busca familiarizar-se com a palavra, e muitas vezes a gente nota que a partir do momento que vai dando 5, 6 minutos daquela mensagem que está proferindo, daqui a pouco começa a mudar o roteiro. Isso quer dizer que não houve uma busca diretiva. Então eu daria hoje uma nota, me perdoe aí, os que estão começando hoje,
mas eu daria uma nota de 6,5. Infelizmente. Porque eu já tive num lugar que eu dei oportunidade a uma pessoa, a um obreiro que estava escalado comigo. E eu dei a oportunidade a ele, ele falou, e a mensagem foi até regular. Mas quando terminou o culto, que eu cheguei em casa, eu recebi um telefonema de uma pessoa dizendo: olha, aquela mensagem que fulano falou é do pastor fulano de tal, assim, 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 assim. Ele havia decorado a mensagem e falou a mensagem. Veja o nível, até que ponto a gente pode chegar hoje em relação a isso. Enquanto o senhor falava aí sobre a questão da inteligência artificial, essas coisas, me veio à mente de uma coisa que eu vou dizer aqui. É que Deus nunca vai ter um robô para transmitir sua mensagem. Ele vai sempre depender do homem. Porque se Deus quisesse, ele usava os anjos. Mas ele não quis. Ele se utiliza de nós. Aí agora cabe... Porque em todos os projetos de Deus, tem o lado de Deus e o lado do homem. E quando se trata da questão de transmissão da palavra, não é diferente. Os profetas... Estão aí os textos que falam que eles falavam em nome do Senhor, não é? Então eles proferiam. Elias, quando chegou na casa daquela viúva de Sarepta, que pediu o bolo a ela, um pão, e ela disse que não tinha nada, ele disse: faça um bolo primeiro para mim, vá buscar água, faça um bolo primeiro para mim. E quando ela deu as costas, aí ele disse: porque assim diz o Senhor. Ele não falou de si. Então, hoje, mais do que nunca, nós obreiros, a gente tem que usar essa máxima de saber que é Deus que está falando para o povo através de nós. E com isso, se a gente não seguir a rota certa, Deus cobrará. Verdade. Daniel, pastor Gilson, quando estava na Babilônia, passou por momentos de aperto. Em Daniel capítulo 9, quando ele se preocupou, porque ele viu o tempo passando, e aparentemente as coisas não estavam mudando de cenário, foi quando o texto bíblico diz de Daniel 9:2 que ele foi pesquisar nos livros. E ele disse: e eu entendi pelos livros o tempo que o cativeiro estava perto de se findar. Isso é um claro exemplo para a nossa geração, eu digo nossa no sentido de me pertencer aos jovens obreiros que estão iniciando também, do cuidado que se deve ter para não substituir. A pesquisa, usar as redes sociais, as ferramentas digitais são importantes, mas nada substitui o suco da palavra, não é? A preciosidade que é parar para ler. Hoje nós temos uma diversidade de versões, não é? Acessibilidade. Na palma da mão nós temos versões variadas da Bíblia. Mas como o pastor João Marcos bem descreveu, nunca se viveu um período tão difícil de analfabetismo bíblico como há em nossos dias. A ponto de pessoas serem levadas por falsos ensinos que a leitura básica da Bíblia já o daria respaldo, como o senhor disse, para identificar o veneno na panela. Isso é preocupante, não é, pastor? É muito preocupante, porque é a palavra quem vai guiar, solucionar tudo. Se está com sede, a palavra é água. A palavra é semente que brota, a palavra é fogo que queima, a palavra é martelo que quebra, a palavra é espada que defende. Então, a palavra de Deus é essencial. Um dia eu lembro-me do testemunho do nosso pastor Ailton, nosso pastor presidente. Ele disse que chegou no templo para um dos cultos e uma pessoa disse assim: preciso falar com o senhor no final. Ele disse: tá certo, no final me procure. E a pessoa chegou a dizer: são alguns problemas. Ele: tá certo, me procure no final. E o nosso pastor trouxe a mensagem, normalmente a mensagem da palavra. Ele nos contou que no final procurou a pessoa, né? Irmão, o senhor não queria falar comigo? Eu disse: preciso mais falar não. A palavra já resolveu, né? Então, essa familiaridade o obreiro precisa ter com a palavra. O pastor João Marcos disse algo interessante. Ele disse: temos que ter ideia, noção e convicção de que nós somos os portadores de uma mensagem de Deus para o povo. Né? A mensagem, ela sai dos lábios de Deus. Deus, ele usou o profeta Jeremias no capítulo 23 e no versículo 28 Deus disse assim: aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Ou seja, porque o compromisso de Deus é com quem tem compromisso com ele. Quando o obreiro tem familiaridade com a palavra,
a palavra é a espada do Espírito. 6:17 de Efésios. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra, a ferramenta de Deus. Né? O obreiro pode ter as suas ferramentas, mas a palavra é a ferramenta de Deus. E o obreiro precisa entender que ele mesmo é a ferramenta de Deus. Pois não. Ele não pode misturar as ferramentas que ele tem com o próprio. Né? O próprio, como ferramenta de Deus, pode usar várias ferramentas para o seu estudo, que isso é bom. Mas ele vai orar a Deus para ser uma ferramenta, um obreiro aprovado, como diz o texto principal da nossa conversa, né? Ele vai orar para ser este canal de bênção para as pessoas. Se não for assim, então ele está incorrendo vários erros e, lamentavelmente, o pastor João Marcos falou, o senhor também, o analfabetismo bíblico é exagerado. Infelizmente, pessoas que recebem, são nomeados como obreiros e não têm familiaridade com as Escrituras. Né? A gente lamenta muito, né? São pessoas que preferem, por isso que hoje preferem muitos, né? Claro, né? No cenário brasileiro, né? Preferem pregar autoajuda ao invés de ajuda do alto, preferem pregar filosofias, teorias humanas, ideologias humanas, porque não tem familiaridade com a palavra. Pregue a palavra, dizia Paulo a Timóteo, né? Exatamente. Porque é a palavra. É um assunto bem saudável, né? Gostoso, o tempo passa muito rápido. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Não saia daí, até já. Estamos de volta com o programa ADNews EBO. Lembrando a você que estamos também pelas redes sociais. Você pode estar compartilhando o link do nosso programa, inscrevendo-se nos nossos canais da Rede Brasil. Está, a propósito, aparecendo aí na sua tela, em que você pode estar compartilhando também com outras pessoas e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Voltando à nossa conversa, ou à conversa de hoje, neste programa estamos apresentando a proposta do comprometimento do obreiro com a palavra de Deus. Nós vimos à luz da Bíblia o que essa expressão ou essa afirmação, compromisso com a palavra, representa. Nós destacamos também quanto à importância deste comprometimento no exercício da liderança, quanto àquilo que o obreiro foi chamado para fazer, que é ser um canal de bênção para a igreja do Senhor e para aqueles que estão à sua volta. E os perigos, né, de se negligenciar quanto à dedicação devida e estar familiarizado com a palavra. Enquanto os senhores estavam aqui comentando de forma muito rica, eu me lembrei do apóstolo Pedro. Se ele não tivesse o grau de familiaridade necessário, quando em Atos 2, quando foi dito, não é, de que eles estariam embriagados pelo fato de estarem falando em línguas, serem cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz em Atos 2 que ele se levantou cheio do Espírito e passou a ensinar o que se representava aquilo a partir do livro de Joel. Ora, se fosse uma pessoa que não tivesse o mínimo de familiaridade, ia ficar no imprensado, né, pastor? Não teria condições de responder, não teria condições de estar ali sendo um instrumento de Deus para ganhar o nível de pessoas que foram alcançadas ali, quase 3.000 almas, né? Foram alcançadas pela graça de Deus, porque era alguém que tinha esse grau de familiaridade. É um erro que precisa ser corrigido e os que estão iniciando precisam tomar como referência os bons obreiros que nós temos na nossa igreja, o nosso pastor presidente, que é a referência que nós temos de ensinador, de homem comprometido com a palavra e maior incentivador para o mais novo, do mais novo ao mais velho na caminhada, ambos ou todos estes possam estar comprometidos. Mas o que é interessante, pastor, a gente aproveitar essa conversa que está tão agradável, desdobrando esse pensamento, esse assunto, o comprometimento com a palavra de Deus, é que nós sabemos, à luz da Bíblia, como os senhores já ensinaram, de que um dos grandes traços ou características de um obreiro comprometido é que ele está comprometido com a palavra, não é? Doa a quem doer, como o pastor Gilson bem mencionou, do perigo que alguns estão tendo em razão da popularidade, por querer serem abraçados, e hoje com esse evangelho coach que está sendo ensinado por aí, pastores coach, como nós temos no Brasil afora, então alguns estão sendo tentados a serem parciais quanto ao anúncio da mensagem do evangelho. Mas à luz da Bíblia, pastor, a gente percebe
partindo do exemplo de Paulo, o próprio Senhor Jesus, que não estava muito preocupado se a mensagem seria aceita pela maioria ou por todos, né? E o próprio Jesus chegou a dizer aos próprios discípulos, né? Vocês querem ir também? Fiquem à vontade, porque Jesus começou a apertar, não foi, pastor? Ali no capítulo 6 de João, né? Lá no finalzinho, a Bíblia vai dizer que começaram a sair o povo. Só ficou Jesus e os discípulos. Aí ele diz, vocês também querem se retirar? Aí Pedro diz, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Um crente bem ensinado, uma família bem ensinada, uma igreja bem ensinada, ninguém leva para cantinho. Meu pai, falecido pastor João Fernando, ele dizia que o pastor José Amaro dizia muito. Uma igreja alicerçada na palavra e unida, ninguém consegue levar ela. É como uma coluna ou uma viga. Você pode levar um pedaço, mas levar ela inteira não consegue. Veja que sabedoria ele tinha. E é isso mesmo. Porque o compromisso do obreiro, e aqui agora não entra nem só o obreiro, até nós que saímos para evangelizar nos domingos, é interessante que o componente da campanha ele tenha também conhecimento da palavra, porque do jeito que nós temos hoje o conhecimento e as facilidades que tem, existem pessoas que não estão no nosso meio, mas estão estudando a palavra para querer enfrentar quem prega a palavra. Aí se você não tiver o conhecimento certo, como vai vencer isso aí? Como houve um tempo que eu lembro que alguns irmãos diziam, não, a Bíblia diz que quando abrir a tua boca, não penses o que vai dizer, porque o Espírito Santo te fará lembrar. Aí eu escutei um obreiro dizendo, ô irmão, Jesus lembra o quê? O que passou aqui. Se não passou aqui, como pode ser lembrado? Entendeu? Se o crente estuda a palavra, na hora ele vai sentir uma certa dificuldade, mas ele leu, o Espírito Santo vai, rebobina, não é? E traz ali naquele momento, porque a ajuda do Espírito Santo na administração da palavra deve ser um caso recorrente na vida de quem prega a palavra. Porque nós não podemos pregar palavra de homens, mas a palavra de Deus. Nós não podemos encher o tempo da palavra com outra coisa. Hoje, infelizmente, a gente vê, através da internet e outros recursos, a gente vê que hoje se está fazendo um movimento que tem de tudo, mas menos a palavra. Eu fui missionário num país que as igrejas nativas, na sua maioria, elas não prismam pela palavra. Tem tudo no mundo, mas a palavra fica por final, tantinho assim. Então a gente vai vendo que o povo não vai crescendo como uma parede com prumo e com nível. Porque a Bíblia ela tem prumo e tem nível para a vida espiritual do cristão. Então, se você se dedica a ela, ela vai aparando as arestas. Porque através da administração da palavra, o obreiro usa a colher para botar a argamassa, depois vem com o tijolo, vem o preenchimento, aí bota o nível, bota o prumo, ainda tem a linha para ver se está ficando a parede bem aprumada. Por isso que o crente, a pessoa quando se converte para Jesus, ela passa pelo discipulado. Ali é a base, não é? Ali é onde vai ser feito, como diz na linguagem de hoje, antigamente chamava sapata, né? Hoje chama o baldrame, né? Que vai ser feito para o prédio poder ficar sustentado. E na vida espiritual não é diferente. Ele vai recebendo os primeiros rudimentos da palavra que futuramente ele vai dizer, se eu não tivesse feito o discipulado, eu hoje não teria a base espiritual que eu tenho. É assim que eu entendo. Muito bem, pastor. Enquanto o senhor falava, eu me lembrei, pastor Gilson, que Paulo, claro, depois de Cristo, é o maior influenciador do cristianismo, né? Até hoje serve de referência para todos nós. E a gente vê o nível de comprometimento que Paulo teve durante a vida e até no fim dos seus dias. O que ele preservou
vamos dizer, no início do seu ministério e morreu, vamos dizer, nutrindo em seu coração esse desejo do comprometimento. E comprometido como era, eu me lembrei de um texto de Atos 20, quando ele se reúne, pastor, com os presbíteros da igreja em Éfeso, não é? Presbíteros estes que ele já não iria ver mais, em razão de entender de que pelo percurso que iria passar, teria que pagar com a própria vida e não os veria pessoalmente. Mas antes disso, ele trazendo recomendações, ele deu características do seu comprometimento. Em Atos 20, o versículo de número 19 em diante, ele diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, aí ele diz, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Veja que exemplo, não é? Versículo 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, ele vai dizer, pastor, no versículo de número 31, ele diz assim, portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. A gente vê o compromisso, pastor Gilson, de Paulo, de sempre estar anunciando, ensinando, testificando, admoestando, independente se a palavra fosse naquele momento de exortação, Paulo ia ensinar a exortação. Se era uma mensagem para trazer uma edificação no sentido de conforto, de consolo, ele traria também. Sem trazer a mudança da mensagem para agradar A e para agradar B. Hoje o senhor sabe melhor do que eu, porque trabalhou como missionário fora do nosso país. Nos Estados Unidos há uma igreja, que eu vou preservar o nome, cujo pastor disse em um culto público, não é? De que ele não estaria ali falando contra o pecado, porque as pessoas já escutam muitas coisas ruins e ao estarem lá não precisariam estarem sendo confrontadas em relação ao pecado. Ele estava ali para trazer uma mensagem, para massagear o ego. Pastor, isso vai na contramão do ensino bíblico, porque o obreiro comprometido, ele ensina a palavra como ela é. É verdade. E muito interessante o que o pastor João Marcos frisou e o senhor também agora, a questão da parcialidade, né? Porque, lamentavelmente, os senhores sabem, você que está ouvindo também, estamos vivendo uma geração que eles querem ouvir o que querem. O profeta Ezequiel, a ele Deus disse assim, Ezequiel, come o rolo todo. Né? E o Senhor Jesus, ele deixou nas suas últimas recomendações dizendo assim, olhe, ide e ensinai às nações. E diz assim, ensine tudo quanto vos tenho mandado. O meu coração ferve com estas palavras que Jesus está dizendo, não é ensinar a essência, o evangelho, a palavra, sem parcialidade. Afinal, Jesus não é vamos dizer, um material na prateleira de um armazém, né? Nem um alimento na prateleira de um supermercado. Jesus, ele é o único e suficiente Salvador. Então, toda parcialidade, ela é combatida pelas Escrituras. Né? Outro dia, alguém disse assim, não, a gente tem que agradar os nossos ouvintes. E eu tive que dizer, não foi aqui, faz muitos anos isso, faz uns 30 anos atrás, em outro lugar que eu estava. E eu disse à pessoa, mas o nosso primeiro compromisso é com a palavra. Né? Porque muitas coisas são feitas ao bel prazer dos ouvintes. As pessoas querem escolher as mensagens que querem. Permita-me dizer, quando alguém, não, eu gosto daquele texto, eu gosto daquele versículo, e separa versículos, a chamada caixinha de promessa, né? Então, ali na caixinha da promessa só tem promessa mesmo, né? Então, as pessoas gostam, né? E era um costume antigo de muitos, porque só tem promessa, né? Mas se vier uma exortação, se vier uma repreensão, se vier uma correção do pecado, uma correção de caráter, então, o obreiro comprometido, ele sabe que ele tem que transmitir fielmente a palavra de Deus. Se ele tiver ouvintes, bem. Se ele não tiver ouvintes, bem. Aliás, Deus, ele já preveniu Ezequiel. Disse, olha, você vai falar a palavra, quer ouçam, quer deixe de ouvir. Porque disse, são casa rebelde, né? Então, este compromisso tira toda a parcialidade. Aliás, e frisando ainda mais, porque dizíamos a princípio, conversando com os senhores, de que a mensagem passa primeiro pelo obreiro. Então pronto, então a mensagem é sem parcialidade porque ele já sentiu ela. Uma vez um obreiro disse assim, quando eu estou lendo a Bíblia está me lendo. Né?
Quando eu estou lendo a palavra está me lendo. Permitam-me dizer, nenhum obreiro deve ler a palavra pensando nos outros, em apenas pregar ou anunciar a mensagem, não, ou no dia a dia, na correria. Eita, sou escalado, vou dar uma mensagem, eu vou ler a Bíblia. Ele deve ler constantemente no dia a dia, porque ele vai lendo a palavra vai lendo ele, né? Vai influenciando ele, vai impactando ele. Um dia o Senhor me deu uma experiência como novo cooperador na obra de Deus, mas um dia eu fiquei com a mensagem que Deus me deu e não falei aquela palavra, não houve condições de falar. E eu disse, mas Senhor, esta palavra o Senhor me deu, queimou, ferveu nos ossos, na alma, no coração, e eu não falei, Senhor, por quê? E o Senhor disse, não se preocupe, deixa ela fazendo efeito dentro de você. No dia que ela sair, então eu vou derramar da minha graça, eu vou te ajudar, mas não se preocupe, a palavra primeiro é para você. Para dizer para os outros, vai chegar o tempo. Então o obreiro, quando ele é imparcial, ele entende que a palavra é para ele e ele vai transmitir para alguém. Se tem rico, se tem branco, se tem gente em condição social, se tem letrado, se tem iletrado. Aliás, quando a gente lê a Bíblia, o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo, como grandes exemplos, como o Senhor citou, eles não tinham isso. Eles falavam a mesma palavra para todos, né? Abraçava a todos, a mesma palavra para todos. Não podiam ser seletivos, né? Na mensagem nem parciais. Doem quem doer, a mensagem do Senhor tem que ser falada. Verdade, pastor. E quando esse compromisso, pastor João Marcos, ele é reafirmado pelo obreiro, independente da função eclesiástica, mas dentro do compromisso que a igreja, ao investir nele, o pastor com o ministério, não é? Reconheceu, estendeu a mão e deu-lhe a oportunidade. Por mais simples que alguém ache que seja, mas como se trata da palavra, a palavra, como disse o pastor Gilson, fortalece, limpa, edifica e deve ser colocado como prioridade. Quando o obreiro se compromete, veja, ele além de estar agradando a Deus, é um compromisso pessoal, esse obreiro serve de bênção para outras vidas, por certo, né, pastor? Sim. Porque eu lembro em 1 Timóteo 4,16, me permita ler e pedir para que o senhor siga com o comentário. Paulo diz assim, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Diante dessa afirmação, ora, o obreiro comprometido com a palavra de Deus, não só em pregar, mas viver e pregá-la, por certo, isso traz resultados para os que estão à sua volta. Sim, e resultados edificantes, né? Porque a palavra de Deus, ela edifica o homem. E a palavra de Deus é alimento que mata a fome da alma. E o nosso compromisso deve ser de levar a palavra. E a questão de transformação e mudança de vida, quem faz é o Espírito Santo. Mas o obreiro, quando tem esse compromisso de cuidar dele e da doutrina, há uma tradução que diz do teu ensino, né? Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Aí aqui abrange não somente a questão linguagem, mas a questão modelo, a questão testemunho, né? Entendeu? Cuidado com o teu ensino, o que você está ensinando. Aí é preciso que os crentes que estão ouvindo aquele obreiro seja como os crentes de Bereia, que tudo examinava, né? Para reter a palavra. Eu já ouvi um pastor dizendo certa vez que nós, como ovelhas, nós devemos ser como os animais ruminantes. A ovelha é um animal ruminante, o boi. Aqui nós não estamos dizendo que ninguém é, mas falando de reter. Sim. E os animais ruminantes, ele tem um órgão nele que é chamado de folhoso. E esse órgão, durante o dia, ele come o capim, a palha, come tudo e joga todinho no folhoso. Aí à noite, ele vai trazendo de pouquinho em pouquinho, mastiga, aí depois engole para poder fazer o efeito que ele precisa. Aí na questão da palavra de Deus é assim também. A gente vai falar a palavra, mas os irmãos vão retendo e chega em casa vão examinar às vezes. Às vezes no caminho, você termina o culto e vai comentando, mas rapaz, parece que eu nunca li aquele texto que o irmão explicou.
E isso é um fato tão notório na questão do obreiro, quando ensina e o povo é beneficiado, é que você vai vendo o crescimento espiritual daquelas pessoas que estão lhe ouvindo. Pelo interesse que ele teve de buscar, de preservar a palavra e prismar pelo ensino verdadeiro. Porque mais do que nunca hoje é o que se precisa. Ensinar uma doutrina que fortaleça as pessoas. Porque o tempo é chegado, como Paulo diz na carta a Timóteo, capítulo 4, diz que nesses últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Aí, mais do que nunca, nós temos que prismar pela verdade para beneficiar a tantos que estão nos ouvindo. E a igreja, pastor Gilson, para a gente já caminhar para a conclusão, que tem um líder, que tem um pastor, que tem um obreiro, que prima pelo ensino da palavra, pela vivência, ele será de bênção para a sua própria vida, como o senhor disse, porque ele não lê a Bíblia somente para pregar, lê para ter conhecimento, para que seja edificado por ela e edificar outras vidas. Nós temos um pastor, que é o nosso pastor presidente, toda segunda-feira no culto de doutrina, aqui no Templo Central, nós vemos, não é, a bênção que é ver o servo de Deus ser usado para edificar a igreja, e não somente os que são da nossa, até mesmo outros que também são admiradores. Eu conheci pessoas, trabalhei com pessoas que diziam a mim, olha, não perca um culto de doutrina. Eu conheço pessoas que ainda não são crentes, pastor, que vão para o culto de doutrina, porque sabem que lá vai ter o ensino puro da palavra, sem arrudeio, não é? Sem cessão ou diminuição de qualquer coisa, seja na presença do membro mais simples ou na presença do membro ou de um visitante de autoridade, como já tivemos recentemente, e o pastor frisou isso. É uma igreja séria, comprometida, de modo que serve de referência para todos que querem, como já foi ensinado pela palavra, ter um compromisso, um obreiro comprometido com a palavra de Deus. Temos tudo o que precisamos, não tem, pastor? É verdade. Nós somos privilegiados por Deus, pelo pastor que nós temos, que nos ensina a todos, e a forma que ele traz para a igreja e para nós, e é de bênção, né? E interessante, né? Quando a igreja bem ensinada, bem doutrinada, como falou também o pastor João Marcos e o senhor frisou, e como é o exemplo que temos no nosso pastor, o que é que acontece? Essa igreja é uma igreja que cresce, né? Cresce espiritualmente e numericamente, cresce em todos os sentidos, como temos visto. É uma igreja que amadurece, não é? É uma igreja que, porque o apóstolo Paulo se preocupava e dizia, vocês não sejam levados ao redor por qualquer vento de doutrina, né? Então a igreja amadurecida é uma igreja equilibrada, né? Uma igreja sadia, uma igreja, no espanhol sano, né? Mas uma igreja sã, né? Uma igreja sadia, uma igreja curada, né? Porque a palavra é prioridade. Permitam-me, eu creio que está nos últimos minutos, né? Diz que um dia perguntaram a um grande obreiro, né? Por que o púlpito é destacado na igreja, né? E aquele obreiro disse, às vezes alguém pensa que é por causa das pessoas que estão lá, mas não é por causa das pessoas que estão lá. Diz que o costume de, antigamente, algumas igrejas, no passado, inclusive o púlpito era no centro das igrejas, na época de Spurgeon e de outros. E o homem de Deus disse assim, é por causa da palavra. Por causa da palavra. E o nosso, que a palavra tem que estar no centro, né? Então quem está ali, que promova, que anuncie e que proclame a palavra. E por isso que o nosso pastor tem tanto cuidado com a palavra. Infelizmente, muitas inovações, muitas programações que existem, que às vezes querem tirar o tempo da palavra, a centralidade da palavra. Mas nós louvamos a Deus pelo pastor e pela igreja que temos, e os companheiros como o pastor João Marcos, o senhor e outros, que são pessoas comprometidas com a palavra. Amém. Que bênção. Passou rápido o tempo, mas eu queria pedir, não é, ao pastor João Marcos, também pastor Gilson, para trazer as suas considerações finais. Depois o pastor Gilson ora por nós e o senhor, pastor, impetraria a bênção apostólica. Para a gente é um prazer. Quero agradecer mais uma vez ao nosso pastor presidente pela honra dada de poder estar cooperando também neste programa, estar ladeado desses homens de Deus que tanto nos ensina, tanto pela palavra como também pelo exemplo dado. Pastor João Marcos. Minha gratidão a Deus e depois ao nosso pastor presidente. E aproveitando, quero enviar minha saudação para minha família, minha esposa, irmã Valdívia, e também nossas filhas, nossas netinhas,
e também o nosso genro. E a todos os irmãos aí do setor em Vitória de Santo Antão e você que está sendo abençoado com essa programação e também os alunos da Escola Bíblica de Obreiros. Deus abençoe a todos. Amém. Nossa gratidão a Deus por esta oportunidade e privilégio que Ele nos deu, né? Ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela honrosa escala. Feliz de estar com o pastor João Marcos, com o evangelista Jonathan Lucena. Foi um tempo muito bom. Saudações à minha esposa e filhos e aos irmãos ali na filial em Tracunhaém, onde atualmente estamos cooperando na obra de Deus. E a você que participou, Deus abençoe grandemente. Que bênção. Receba, portanto, os nossos sinceros agradecimentos em nome do nosso pastor presidente pela sua audiência, sua participação. Esse programa ficará disponível no canal do YouTube da Rede Brasil Oficial. Nós ficamos por aqui, mas continue assistindo a nossa programação. Mas agora seremos abençoados também fazendo aquela oração de gratidão a Deus com o nosso pastor Gilson. Amém. Pai eterno, Deus bendito, te louvamos por esta programação tão linda e abençoada. Continua abençoando teu servo, nosso pastor Ailton José Alves, a Rede Brasil de Comunicação, todos que cooperam nesta grande obra, ao pastor João Marcos, aqui conosco, ao evangelista Jonathan Lucena, a todos os obreiros que estão participando da EBO e os que estão participando desta programação com as suas famílias e a toda a tua igreja, Senhor. Que a tua palavra seja prioridade nas vidas e que todos tenhamos compromisso com a mesma, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos nós agora e para sempre.